estar aqui, então. Sou obstetriz, sou formada na 4ª turma de obstetrícia. Eu entrei em 2008 aqui na EASH, e agora faz um mês e um dia que eu estou oficialmente como docente, então também estou muito feliz, assim, é muito gratificante, é uma alegria imensa mesmo, porque eu acho que minha trajetória assim foi pensando que eu gostaria de ocupar esse espaço, assim, e daí estar aqui agora é realmente uma alegria muito grande. Mas enfim, eu vou falando, se eu fugir muito, vocês me falam para eu voltar em alguma coisa, tá? Então eu tenho 35 anos, e eu entrei aqui na EASH em 2008, então como eu falei, saí de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Eu gosto de falar isso porque eu acho que é bastante marcante, porque eu saí de uma cidade de 4.000 habitantes e vim direto para São Paulo, né, que foi quando eu me mudei para cá. Então sair de uma cidade tão pequenininha e vir para São Paulo foi muito marcante, só que ao mesmo tempo foi quando eu conheci também outras tantas histórias e tantas outras coisas que marcaram a minha trajetória e também a minha forma de ver o mundo mesmo, né? Então, entrar na faculdade foi literalmente, né, conhecer o mundo mesmo, ver todas as possibilidades que a gente tem. Isso foi muito maravilhoso, acho que a palavra é essa, assim, então poder conhecer, então não só assim os conceitos, mas assim nomear, então assim eu sempre vi, por exemplo, uma diferença entre, eu tenho um irmão mais novo e eu via muito essa diferença da criação, né, a menina ali mais velha da casa e um irmão mais novo, e essa diferença eu sempre falava, mas por que meu irmão não é assim? Questionando minha mãe. Daí quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu lembro daquela disciplina de o ciclo vital, nem sei se tem ainda, estou voltando aí, me inteirando de novo na atualização do currículo de vocês. Mas daí eu comecei a entender e poder nomear essa diferença, né? Do que acontecia em casa, por exemplo, por que era diferente, então, essa criação minha e do meu irmão. E daí eu comecei a nomear, então foi muito, muito impactante, falar, olha, então tem um nome para isso que eu estou vivendo. Então isso me abriu muito, enfim, os horizontes mesmo, né? Então foi muito importante. E eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre pensei, eu falei, eu quero ser pesquisadora, eu falava assim, eu quero ser cientista. Só que eu não imaginava que podia ter tantas possibilidades de ser cientista, né? Então, quando eu entrei na faculdade, o que me motivou mesmo foi para falar, não, eu quero entrar, cursar uma faculdade para eu seguir alguma carreira assim. Eu não tinha uma noção do que era, mas eu imaginava uma cientista, uma pesquisadora num laboratório de jaleco e entrando ali, fazendo alguma coisa, né, misturas e alguma coisa nesse sentido. E daí quando eu entrei na obstetrícia eu vi que também não é só isso, é muito mais. Tantas outras possibilidades de ser cientista e pesquisadora. E foi quando eu conheci principalmente o eixo de humanidades sociais e humanas na obstetrícia. E que daí isso me motivou mais ainda para seguir essa carreira, entender que uma pesquisadora, uma cientista não fica só num laboratório, faz outros tipos produz outros tipos de saberes, né? E que daí é o olhar do cotidiano, de ver as relações, e que daí foi tudo isso que me trouxe, assim. Então, uma parte foi essa. E a outra foi de oferecer uma assistência de qualidade para as mulheres, porque daí quando eu consegui entender que existia, então, essa diferença, que são as relações de gênero, né, que a gente nomeia, então, conceitualmente assim, mas que eu consegui entender que isso também produz essas desigualdades, e, por exemplo, no sistema obstétrico, isso está tão intenso que daí, né, a violência obstétrica, a forma como a gente olha para o corpo da mulher, para o corpo da pessoa gestante que está lá, enfim, poder fazer isso de uma maneira diferente, de uma maneira respeitosa. Então, acho que quando eu entendi isso, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, porque eu acho que foi o que me motivou, assim, de seguir, porque aí eu já pensei em mudar de curso no meu primeiro ano, tinha ainda uma ideia assim, mas o que vai ser, o que não vai, e quando eu entendi isso,
Foi a certeza de falar, não, é isso que eu quero fazer mesmo para minha vida. Então, acho que foi um pouco nesse sentido, assim, dessa escolha, de entender e de entender esse meu lugar. Então, acho que logo quando eu tive o primeiro contato, né, com essas ideias, né, do que é obstetrícia e do que a gente tem que fazer, eu acho que isso me motivou a continuar. Acho que foi um pouquinho nesse sentido, assim, do que me levou, do que me traz aqui hoje, sabe? E depois de formada, o que você fez? Eu fiz bastante coisa. Como eu tinha eu gostava muito da pesquisa, então eu sempre, assim, logo que eu me formei, eu fui direto para o mestrado, assim. E fiz o mestrado, mas depois eu fui trabalhar num hospital particular, no interior, então eu fiquei um ano aqui em São Paulo ainda depois de formada, depois eu fui para o interior para essa maternidade particular, então era um lugar que só atendia convênio ou né, particular mesmo. E no estágio, acho que a gente tem é difícil, eu estou em estágio no campo com as alunas hoje, né, e daí eu converso muito isso com elas, que é difícil da gente conseguir oferecer uma assistência daquela do qual a gente acredita 100%. E na minha formação foi a mesma coisa, eu ia para campo que não era muitas vezes não podia entrar acompanhante. Né? Em 2012 não era permitido. Eu lembro de ter um dia, foi muito marcante, esse dia no estágio, nos hospitais que ainda têm estágio até hoje, mas era uma adolescente e ela estava sozinha e a gente, professora, ela está sozinha, vamos. Daí a gente teve que negociar com a enfermeira do plantão, com a enfermeira obstétrica que estava, né, no plantão, para falar para a mãe dela, para deixar a mãe dela subir. Isso em 2012, a lei do acompanhante é de 2005, então olha, né, então a gente tem alguns avanços, hoje é bem difícil ver uma gestante, uma pessoa que está lá sem acompanhante, né, já está mais estabelecido. Mas, enfim, daí eu tô falando tudo isso porque a minha experiência de formação também não foi, foi bem difícil acompanhar um parto fisiológico, 100% fisiológico, no estágio. E quando eu fui para esse hospital, apesar de ele ser quase 97% de cesárea, porque era só convênio e tudo mais, os poucos partos que aconteciam lá eram partos fisiológicos. Então, foi no meu primeiro emprego que eu acompanhei, de fato, um parto 100% fisiológico, que eu consegui fazer uma assistência daquela que eu aprendi aqui. E não só aprendi, não nos estágios, mas eu aprendi com a bagagem da formação teórica, de entender o contexto, de entender aquela pessoa, né, a mulher, aquela pessoa que está lá, que eu estou prestando atenção à saúde, de entender ela como um sujeito de direitos, que eu acho que isso é fundamental. Então, às vezes a gente tem uma ansiedade assim de falar, eu queria poder acompanhar, né, de não pôr ocitocina, de não pôr tal coisa, de poder oferecer um ambiente melhor, mas eu acho que a nossa formação, ela é muito forte nisso. Então, se agarrem nela mesmo, sempre lembrem disso, assim, de toda essa bagagem que eu acho que faz muita diferença mesmo. Então foi isso que daí eu acompanhei esses primeiros partos, assim, fisiológicos, então foi muito, muito importante, assim, foi bem legal. Depois eu saí de lá, terminei o mestrado, e quando eu terminei o mestrado, eu fui chamada para ser coordenadora de um centro de referência de assistência social, um CRAS. Então, eu estava abrindo esse serviço na cidade, então eu ajudei na implementação desse serviço. Daí você fala, o que uma obstetriz foi fazer coordenadora de um CRAS, né? Então, o CRAS, ele é um serviço que está dentro do SUAS. O SUAS é um primo do SUS. Vocês conhecem muito bem o SUS, né? Toda a estrutura, a organização. Então, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele foi pensado, estruturado a partir do SUS, né? Pensando nessas estruturas de ter um serviço de assistência básica, que é o CRAS, para atender todas as famílias, um serviço de atenção especializada, como se fosse, né, igual fazendo paralelo com a saúde, ambulatório, hospital, que daí você atende os casos graves, enfim. E para você ser coordenadora do CRAS, hoje eu não sei se mudou a legislação, naquela época era ensino superior, então eu cumpri os requisitos, né? Inclusive fiz o mestrado aqui na IASH, né, com a professora Beth,
e foi no programa de mudança social e participação política, então daí também continuei estudando essa parte assim. Então isso me deu muito subsídio para entender e ajudar a estruturar um serviço desse porte no município. Foi no município que eu nasci, né, em Corumbataí, e então eu levei todos esses, o que a gente entende das pessoas, da comunidade, do território, para implementar esse serviço. Então, desconstruir um pouco a ideia de que um serviço de assistência social é só para dar cesta básica, né? De que a pessoa está vindo aqui e só quer de você oferecer, então deu a cesta básica e acabou os problemas. Não, de entender como um sujeito lá, como um sujeito de direitos, como uma pessoa que faz parte de uma rede, de uma comunidade, de um território, entender essas características, né? Então, quando a gente fala de, sei lá, de epidemiologia, de estudar as características da população, também é para isso, né? De quem que eu estou falando? Para quem que eu estou falando? Quem que é o meu território ali? Como que eu faço esse diálogo, né? Então, o que faz sentido para aquelas pessoas? O que eu estou propondo faz sentido para aquelas pessoas, né? Então, eu ajudei a estruturar. Trabalhei 2 anos no CRAS, então eu tinha uma psicóloga e uma assistente social, então a gente conversava bastante, fazia muitas reuniões para conversar questão de família, né? E uma coisa que foi bem interessante foi a articulação intersetorial. Nesse momento, eu propus, eu e a equipe que estava lá comigo, reuniões com a educação, com a saúde, com o conselho tutelar e a gente, né, com a assistência social. Então, a gente fazia reuniões mensais, então tinha um diálogo muito intenso. Então, é bem interessante. Então, e eu falo isso muito. Eu já dei... vou chegar lá, mas eu já fui professora de pós-graduação para enfermagem obstétrica, eu dava um módulo de pré-natal e eu falava, a gente precisa conhecer, né, qual que é o território, como que a gente está, a minha unidade básica de saúde, onde ela está inserida. Então, daí também conhecer essas outras estruturas, né, pensar como que é a rede de educação, a rede de assistência social daquele território, né, pensando aqui em São Paulo, não dá para conhecer, né, do município inteiro, mas daquele bairro que eu estou. Como que eu articulo essas, por exemplo, num caso de uma situação mais extrema, de uma vulnerabilidade, né? Como que eu faço essa articulação para oferecer uma rede mesmo de suporte para aquela mulher, para aquela pessoa, para aquela família que eu estou atendendo. Então, isso abriu mais ainda os horizontes de pensar esse trabalho. Então, eu acho que eu acho que isso foi possível mesmo por conta desse olhar ampliado que a obstetrícia proporcionou, né? Tá, depois do CRAS eu passei num concurso público em Araraquara para trabalhar como obstetriz, e daí foi uma alegria muito grande, foi muito bom esse lugar, eu poderia passar horas falando dele, que é uma maternidade que tem obstetrizes e enfermeiras obstétricas, a gente trabalha tudo junto, tem, enfim, toda uma característica ali, também é uma maternidade de alto risco, a gente tinha bastante autonomia na época, enfim. E depois eu saí dessa maternidade para entrar no doutorado, porque meu grande sonho, né, meu grande objetivo era entrar numa universidade, dar aula, trabalhar ensino, pesquisa, extensão, né? E daí eu tive que abrir mão naquele momento do meu trabalho. Fiquei muito triste, por um lado, mas eu estava seguindo um outro grande sonho, né? Então, daí eu terminei o doutorado, eu trabalhei como professora da pós-graduação para enfermagem obstétrica, coordenei algumas pesquisas e agora eu estou aqui como professora, como docente do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo e muito feliz. Basicamente foi isso. E Mari, como foi quando você era estudante, você era bastante ativa, né, na luta da obstetrícia, né? Como foi que você sentiu aquele momento das lutas do curso? Como que você, sendo aluno, imaginava a possibilidade de fechamento? Por que você se engajou na luta? O que você fez? O que você aprendeu? Conta um pouco pra gente sobre esse seu percurso na luta da obstetrícia. Eu acho que hoje eu meio que até pulei um pouquinho porque foi um período bem marcante, assim, né? Nossa,
muitas lembranças, muitas coisas vêm assim à tona quando eu lembro de tudo isso, mas eu acho que o que eu entendi é que a gente tinha para mudar, para ajudar assim nessa do cenário da mudança obstétrica, para pensar assim outro tipo de atendimento às mulheres, eu acredito muito na nossa formação. Eu acho que foi isso que falou, não, não pode deixar acabar, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí assim, com a orientação das professoras, da professora Beth, de tanta gente assim que falava assim, como que a gente pensa estratégia para a gente se manter aqui, para a gente não deixar um projeto que promove a saúde, que promove as boas práticas de uma maneira, né, tão intensa, como que a gente deixa isso morrer? Como que a gente deixa isso acabar? Então, acho que foi isso que me motivou, assim, que eu falava, não pode, e assim, acho que tanto parte da identidade, fez tanto sentido para mim a formação de obstetrícia, que eu acho que era como se eu deixasse um pedacinho meu também morrer, entre aspas, assim, né? Que fosse assim, não pode acabar, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, então eu tenho que fazer alguma coisa para não deixar, né? Então daí a gente foi pensando em estratégias, e daí eu acho que eu fui me envolvendo de uma maneira natural, assim, né? Não foi uma coisa que... Assim, eu sempre fui a representante da sala, eu gostava de também estar nesses lugares, assim, então acho que foi uma coisa levando a outra, e daí estava sempre em contato, daí eu participava das COCs, eu lembro que naquele momento, naquelas reuniões, assim, discutia muito o que a gente vai fazer, como que vai ser, então acho que eu já estava envolvida nesse lugar, então daí foi, assim, mas o sentimento era de não deixar isso acabar, não podia, porque tinha um objetivo maior. Eu acho que participar das conferências, assim, de bater, eu lembro de ir na sala dos deputados, na Lesp, e eu era longe, né, a gente saía daqui, eu morava aqui no Engenheiro Goulart, no Tatuapé, e daí a gente pegava metrô, pegava o ônibus, nossa, era muito longe para chegar, e não tinha Uber, era difícil, assim, o deslocamento, mas a gente chegava, ia lá e batia na sala de cada deputado para conversar, para falar dos vereadores, eu lembro disso, assim, muito, dessa conversa. Eu tinha até o cartãozinho, que daí a gente fez a O, né? Estava desde o início das primeiras reuniões, eu estava junto, e na primeira formação eu não era oficialmente, eu estava um pouquinho, estava junto, mas não fazia parte da chapa. E depois da segunda eu já estava, como na parte da chapa, eu tinha um cartão da O, coloquei meu nome, daí a gente ia para os lugares, entregava e falava, olha, para isso, explicava o que era o curso, explicava o que era obstetriz. E, nossa, várias conversas, entregava o cartãozinho e falava, eu acho que isso foi bem, bem marcante, assim. Lembro também de uma reunião que foi lá no Ministério Público, daí já foi uma fase mais avançada, que a gente foi com a Ana, né? E que a gente foi, era na Paulista, então eu lembro de subir esse prédio e para ter essa reunião para explicar para ela o que era, para dar os fundamentos da ação civil pública que depois garantiu o nosso registro no Corém, assim, então foi bem importante. E tem um outro momento que bem marcante, foi quando eu fui falar com o juiz para a gente impugnar um edital do Estado de São Paulo para incluir obstetrizes. Daí também uma outra viagem, era uma sexta-feira, estava aqui na IASH de manhã, a gente já tinha enviado carta, solicitado a inclusão de obstetriz nesse edital e nada, e não conseguia a resposta, a gente conseguiu o contato da advogada e entramos, da advogada ligou, falando, precisa vir aqui que eu vou falar com o juiz, não foi? Foi. Aí a Mari falou, não estou vestida para ir, Beth, não posso ir. E daí eu não tem outra pessoa, é você mesma. E eu não tinha, eu tava com uma roupa, daí eu falei, eu vou falar com o juiz, eu não tenho roupa, não tem, sabe? Aquele meme é verdade, não tem nem roupa para isso. Mas eu lembro que eu passei na minha casa, peguei um lenço assim, peguei alguma coisa e fui. Era lá no centro, daí a advogada orientou o que eu tinha que falar.
E eu imaginava uma coisa, eu cheguei era mais tranquilo, tá? Não era, mas assim, era um juiz numa sala, uma coisa imponente, assim. Mas daí eu expliquei para ele o que era obstetrícia, o que era enfermeira obstétrica e por que a gente precisava estar nesse edital. Só que um detalhe, a prova ia acontecer no domingo, né? E era sexta-feira, né? Naquele próximo domingo. E, enfim, tinha que impugnar antes dessa prova acontecer, porque se deixasse passar, ia entrar em outra esfera, outras pessoas iriam fazer a prova, uma prova do Estado. Então, imagina a quantidade de pessoas que iam prestar. Mas daí eu lembro, 5 horas da tarde, né, por aí, que o juiz impugnou e daí a gente comemorou que deu certo, que ele acatou os nossos argumentos, que ele reconheceu, né, o nosso argumento principal era da isonomia profissional, né, porque temos a mesma capacidade e habilidade técnica que a enfermeira obstétrica. E eu lembro que eu recebi como que é o nome? Não é fax, um telegrama, eu recebi um telegrama na minha casa, que daí eu tinha eu tinha me inscrito nesse concurso e o endereço era do interior, então daí chegou na segunda-feira o telegrama que o edital tinha sido cancelado. E daí eu lembro, eu falei, nossa, tadinha das pessoas que vieram fazer a prova. Mas tem que ser, o que é justo, né? A gente tinha o direito de participar e daí depois... o juiz, né, colocou para a inclusão da obstetrícia e várias obstetrizes trabalham hoje no estado por conta desse episódio, assim. Então, foi bem marcante esse dia, assim. Acho que... E tem também uma coisa que eu acho importante você contar, a história da carteirinha. Da carteirinha. Foi muito marcante nela também. Da carteirinha. Então, daí teve aquela ação civil pública e então... teve ação civil pública, daí a partir desse momento a gente conseguiu o registro então definitivo para sair a carteirinha como obstetriz, né, e uma numeração nova, inclusive tem uma diferença na numeração, as pessoas na carteirinha, porque foi na minha turma que saiu, no ano que a minha turma se formou, que saiu essa ação civil pública. Então, os primeiros números são da 4ª turma, então não segue uma sequência lógica, né, ali da primeira turma, que estão sem os primeiros. Mas, enfim, só um detalhe. E daí já saiu a carteirinha, e quando a gente foi buscar essa carteirinha de obstetriz, ela veio na cor azul. Só que a cor azul, ela era a cor dos técnicos de enfermagem no Corém, que no Corém tem algumas cores. Então, verde para enfermeiro, azul para técnico, vermelho para auxiliar, se eu não me engano. E a nossa carteirinha saiu da cor azul, só que a cor azul era do técnico e a gente não é técnico. Então, assim, era muito simbólico eles colocarem, escolherem, né? Porque isso foi uma escolha, não foi falta de papel, é uma escolha deles colocarem a impressão da carteirinha da obstetriz na cor azul. Por quê? Daí para falar, estão abaixo das enfermeiras, né? E a gente brigou de novo, eu falei, não, eu quero a carteirinha da cor certa, nossa é de ensino superior, tem que ser a verde. A gente foi brigar de novo para incluir aí a carteirinha da cor verde. E acho que está na tese da Glauce, da professora Glauce, tem uma cópia dessa carteirinha. Então, daí quem tiver curiosidade para ir ver também é uma tese que conta também toda essa história, então recomendo a leitura. E daí tem lá a carteirinha azul, né, e todas as outras carteirinhas, né, que saíram. Mas então, a partir disso que a gente tem a carteirinha verde de obstetriz, que é... Eu me lembro muito, porque a Mari chegou aqui muito indignada e a gente já tinha brigado muito para ter as coisas, né? E aí eu falei, só falta essa agora, né? E aí eu queria acalmar a Mari para não desesperar, porque ela estava subindo assim, a sério, né? Bente, isso não está certo, como é que pode? Eu falei, não é possível que eles deram golpe na gente de novo, né? Mas tinham dado. Aí a gente foi lá de novo. Brigou. Mas tudo era assim, né? Tinha que brigar. Uma vez e outra. A gente corria aqui e eles apertavam ali. A gente corria lá e eles apertavam. E a Mari foi muito firme nisso, né? E, inclusive, você falou isso, eu lembrei, quando eu passei nesse concurso que eu falei lá em Araraquara, eu fui a primeira a ser chamada. E daí, era um edital que não tinha inclusão de obstetriz, mas já trabalhavam obstetrizes nesse lugar.
Mas eu tinha mandado uma cartinha, tudo, mas enfim, por algum motivo ninguém respondeu. Fui lá, prestei, passei e me chamaram. Então, daí no dia que eles me chamaram para levar os documentos, eu imprimi tanto papel, mas tanto, um calhamaço assim. Eu fui, que eu falei, se alguém falar um A para mim, eu vou falar que eu sou obstetriz, que eu posso. Nossa, eu tava com tudo na ponta da língua para justificar que eles não poderiam me impedir. Eu já estava pronta, achando que eu ia ser impedida de trabalhar, né? Mas eu cheguei lá e fui super bem recebida, eles não falaram nada, eu falei, nossa, é fácil assim? Em algum momento, mas sim, em algum momento, né? Às vezes a gente encontra tem algumas resistências, alguns obstáculos, mas também tem coisas boas, né? Então, desse dia que eu fui toda preparada, eu falei, eu vou brigar, não vou sair, tirar o pé daqui enquanto eles não assinarem meu contrato. E no fim, não precisei brigar, fazer nada, porque eles aceitaram e falaram, obstetriz, tá bom. Eu falei, mas só isso? Eu achei que fosse ter alguma... E daí foi super tranquilo, e daí lá a gente trabalha, né? Foi muito gratificante, assim. Alguém tem uma pergunta para a Mari? Eu só queria falar, porque depois que você entrou em Araraquara, abriu muitas portas também para outras obstetrizes, né? Porque aí a direção, ali, a coordenação da maternidade também comprou essa ideia, vamos dizer assim, né? Uhum. Você foi também importante naquele contexto local, sabe? Sim, sim, é. E acho que é importante destacar, né? Se algum momento estava tranquila, porque no momento anterior, estudantes, obstetrizes, professoras foram construindo um caminho, né? Uhum. Até ficar mais tranquilo. Então, se hoje é mais tranquilo, a gente tem essa história construída, né? Coletivamente, que é uma coisa que é difícil a gente pensar, né? A gente pensa às vezes muito pessoalmente, né? Mas toda a nossa luta, ela é uma luta coletiva, quer dizer, todo mundo tem um papel, todo mundo é importante, porque a gente está falando de algo que está para além de uma profissão, né? Uhum. Algo que é isso que a Mari falou no começo, uma mudança de um modelo obstétrico, né? Então a obstetriz, ela traz em si um sonho também, né? De fazer uma sociedade mais justa, melhor, com mais direito para as mulheres. E assim, eu tenho muito orgulho das estudantes que passam aqui, porque a maioria das estudantes fica muito engajada nesse percurso, né? E aí cada uma vai fazendo seu caminho, que nem a Mari, a Glaucia, a Bianca, a Cris, a Jéssica, quiseram ser professoras. Outras estão fazendo trabalhos mesmo em instituições, né? Em maternidades. Por exemplo, a Carla, que é uma pessoa muito ativa nessa luta, ela foi a primeira pessoa a passar no concurso público em Taipas. Agora ela já está quase aposentando agora, não sei nem se aposentou, né? Mas veja, ela passou no concurso, ela foi presidenta da O, né? Então tem muitos caminhos dentro deste, né? Caminho de pré-natal, assistência ao parto, gestão, formação de pessoas, pesquisa, né? E é importante esse percurso, né? Uhum. Agora, pessoas como a Glaucia, a Carla, a Bianca, a Mari, tiveram muita participação, né? Foram muito parceiras nessa luta. A luta só se deu também em decorrência da presença das alunas, com uma participação política importante, né? Então, esses espaços de gravação, de formação, é também uma transmissão geracional da história. A gente não quer brigar, mas né, ficar o tempo todo brigando. Acho que esse exemplo da Mari é bem bacana, né? Eu não quero brigar, mas se precisar eu estou com o meu arsenal aqui e vou brigar. Se foi tudo bem, que ótimo, eu vou tudo bem também, né? Mas, e aí é por isso que é possível trabalhar enfermeiras obstétricas, obstetrizes numa paz, né? Então, que é isso que a gente está tentando construir. Uhum. Né? Mas, se preciso for, a gente também vai ser firme na defesa do que a gente acredita. Né? E eu acho que a Mari teve um papel também muito importante nisso, assim como a Glaucia, que poderia... E as professoras também. E as professoras. Porque acho que foi um momento que a gente teve um grupo muito coerente, assim, né, da luta e muito ativo, né? Então,
você principalmente, né? A Jaque, a Rose, a Nádia também. Uhum. A Nádia foi muito importante. Foram. E as professoras como um todo, porque se não tivesse estágio, né, não teria curso. Não. E quem segurou o estágio com todo um ostracismo no campo foram as professoras da sala de partos também, né? Então, todo mundo deu sua contribuição. E eu acho que hoje, por exemplo, se a gente tem aí primeiro ano, né, a pessoa chegando, é porque esse pessoal fez esse percurso, né? Uhum. E o que você teria para falar para as meninas que estão chegando, para quem está no meio, para quem está no fim, que Pelo amor de Deus, Beth. Mari, eu só queria fazer mais um comentário, porque a gente estava vindo para cá, né, Mari? E aí a Mari falou assim, quando eu passei no vestibular, acho que vai te contar essa história. Que eu achei interessante, não sei se você quer. Não, é que quando eu passei, né, um evento na cidade, a pessoa, né, passar num vestibular lá, e daí veio um jornalzinho e quis fazer uma entrevista, assim, comigo e tal, e daí perguntou porque, enfim, eu fui falando, daí eu falei, não, que eu quero ser professora. Eu coloquei, né, eu estava entrando num curso da saúde, mas eu falei, não, que eu queria já seguir mestrado, doutorado, que eu queria ser professora, e daí agora eu lembrei, vindo para cá, e, né, tava tão longe, e daí agora eu tô aqui, então foi uma memória. Nós todas vamos publicar algum desejo lá no jornal, sempre deu muito legal, assim, de olhar. E minha mãe guardou, né, então eu tenho ele na minha pastinha lá dos documentos, que daí tá lá, é engraçado de ver. Enfim, e só pensando, complementando um pouco do que a Beth falou, dessa questão de quando brigar, quando não brigar, eu lembrei também um pouco, que foi muito importante, de quando no meu primeiro trabalho como obstetriz, e depois no meu segundo, assim. No meu primeiro, foi nesse lugar, nesse hospital particular e tal, e eu estava com uma atitude muito combativa, acho que eu tinha acabado de sair desse mundo de luta, assim, eu queria meio que brigar com o médico, brigar com a enfermeira, e tinha que impor a humanização, sabe? Uma coisa assim. E eu acho que eu não construí muitas relações nesse lugar, e daí eu saí de lá, acho que não mudou nada a minha estadia naquele lugar. Quando eu entrei já mais velha, já com outra trajetória, com outras formações na maternidade lá, na maternidade pública, na maternidade lá em Araraquara, eu falei, não, pera, eu não posso chegar com o pé no peito nesse lugar, eu preciso que as pessoas me conheçam para saber também quem eu sou, o que eu quero, como que é essa conversa. Eu lembro de falar, não, eu preciso ir bem devagarzinho. Daí eu lembrei da Beth de novo, de comer e ir pelas beiradas, né? Porque se a gente vai com muita sede ao pote, depois às vezes, sei lá, né? Pode dar alguma... E daí eu falei, não, vou bem devagarzinho. E só para contar um caso, e para deixar registrado, porque é bem simbólico, naquele primeiro trabalho eu já queria deixar tudo apagado, as luzes, e não queria que colocasse acesso nas mulheres, um monte de coisa. Nesse outro eu falei, não, pera, deixa eu sentir como que é. E eu fui trabalhar no plantão noturno. E era tudo aquela luz branca, acesa, o ar-condicionado ligado, tudo mais. E eu fui bem devagarzinho, fui bem, né, conhecendo. Então, porque quem era aquela menina que estava chegando, muitas vezes mais nova do que a maioria das profissionais que trabalhavam, né? Então, eu não queria bater de frente com elas. E fui bem devagarzinho e tal. Daí, no final, eu fiquei 1 ano no noturno. No final desse 1 ano, a própria técnica apagava a luz da sala, né? Então, já chegava, eu vou precisar acender só um pouquinho, que eu vou só pegar não sei o quê. E ela acendia. Isso é muito importante, porque não é nada assim, né? Mas sabe, ter respeito, e de respeitar, e daí de pedir licença, só que eu não falei nada para elas naquele momento. Eu não cheguei e falei, a luz tem que ficar apagada, você tem que pedir licença para tocar no corpo da mulher. Eu não falei, porque eu não precisei. Foi assim, a forma como eu fui fazendo, sem impor, porque essa mudança, ela também não é assim, chegou uma obstetriz e vai mudar. Infelizmente, podia ser, né? Fácil assim, né? Não é. E daí demanda uma série
de conversas, de articulação, de acolhimento, de entender, porque aquelas pessoas foram formadas, tem uma outra lógica de trabalho mesmo, né? Então, eu acho que isso foi muito, muito significativo, assim, eu saí do plantão e ver que ela estava apagando a luz, que estava deixando elas ficarem no chuveiro mais tempo, sabe? Coisas que às vezes se fosse a Mariana do primeiro emprego lá, do primeiro hospital, ia falar, ai, tem que fazer mesmo. Então daí também eu acho que isso é importante, a gente tem que ter uma certa paciência e conhecer e saber lidar com no lugar que a gente está. Se você tiver com mais pessoas, acontece de uma forma. Se você estiver sozinha, respira fundo e vai fazendo de acordo com o que for nas possibilidades, sem querer impor muita coisa, porque realmente uma mudança muito brusca em alguns lugares não vai funcionar mesmo. E às vezes você só vai se machucar e vai querer fazer e não vai dar certo. Então acho que é importante ir devagarzinho, ir conhecendo e sabendo com quem você pode contar, sabe? Fazendo uma leitura mesmo das pessoas, no sentido de quem que pode contar comigo, que dialoga mais comigo, quem que não, quem que tem mais resistência. Então, peraí, com essa pessoa eu vou ter que ir de outra forma, ir conversando, mostrando que você não quer, não é as pessoas que estão erradas, que existe todo um sistema mesmo que dificulta o nosso trabalho, né? Então, entender isso e ir devagarzinho, acho que é uma coisa que ajuda. E acho isso super importante, né? Porque tanto do ponto de vista técnico como político, eu acho que a obstetrícia é uma escola, né? Sim, que muito. oferece essa possibilidade de você ter, vamos dizer assim, para fazer uma imagem de Yansan, você ter uma espada, né? Quer dizer, você tem a espada, mas você vai ficar dando espadada em todo mundo, né? Não, a gente precisa saber quando tem que lutar e não sair lutando indiscriminadamente. Essa questão que você falou, né? Não é pé na porta toda hora. Se precisar, sabemos dar pé na porta, mas a gente está construindo outra sociedade, que é a sociedade do diálogo, da paz, e não a do pé na porta, né? Então, assim, nos momentos que foi preciso, a gente foi firme, por exemplo, com a justiça, etc., né? E fazendo as discussões. Mas também você não se defender nunca ou viver na guerra sempre, né? Você está perdendo de entrar em contato com o que existe ao seu redor. Então é preciso olhar e analisar as situações, né? E eu acho que isso que você falou tecnicamente no emprego, né, no trabalho, por exemplo, é muito importante, né? Porque às vezes também as pessoas não mudam porque elas não têm outras referências. E a gente, às vezes, mais do que falando, né? A gente praticando uma outra referência, como esse que você chegou lá e praticou, né? Uma outra forma de cuidar, as pessoas também começam a olhar para isso e pensar, né? Será que é possível esse caminho de cuidado, né? Sendo que se você fala, parece assim, porque o obstetriz vai achar que sabe de tudo, ou porque essa pessoa nova acha que sabe de tudo, né? E tem coisas daquele local que você não sabe também. A história do local, o saber do local, né? Então, isso é um cuidado ético quando você entra nos locais, né? E acho que a experiência, a maturidade vai dando isso. E quem estava muito sofrida com o curso, né? Claro que estava mais defendida. Mas acho que as outras gerações podem ter essa reflexão, né? Eu posso entrar na calma e fazer isso que a Mari falou, né? Olhar quem são minhas parceiras, como eu posso promover mudanças aqui. E parece tão pouco, né? Ela deu o exemplo da luz, né? Eles falam, mas a obstetrícia está preocupada com a luz? Tá, né? E o que essa luz está significando no contexto da assistência, né? E poder modificar uma luz e poder ter alguém que não você apagando a luz, né? Sim. É uma vitória muito grande, né? É isso. Eu tenho uma pergunta. Eu gostei de ouvir sobre a parte do CRAS e queria te perguntar como que foi trabalhar com esses outros profissionais da saúde também, né? Você falou que era psicólogo, mas acho que também tinha assistente social, né? E que poderia estar, por exemplo, no CPN, né? Só que a gente não vê a presença forte desses profissionais nesses outros lugares, assim. Então, como foi para você trabalhar com esses outros profissionais? Foi muito legal. Eu tive sorte de ter uma psicóloga recém-formada e que gostava muito da psicologia social. Então, a gente
combinou bastante. Em contrapartida, a assistente social já era uma pessoa que já tinha uma formação já há mais tempo, então ela também olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Mas daí é isso, com muito diálogo e olhando também a política. Porque eu acho que o que norteou o meu trabalho lá, porque assim, eu tinha medo de alguém questionar mesmo, mas o que uma obstetriz está fazendo aqui? Então eu sempre ia buscar muito na política. Então qual que é a minha função como coordenadora aqui? Então de olhar o que preconizava na política, nos cadernos de atenção, tudo que estava lá posto e como que eu ia fazer a prática daquilo, né? Então eu buscava, foi o que eu fiz no meu mestrado, né? De entender como que está o que na política e o que está na prática. Então eu acho que quando a gente ocupar esses outros lugares é importante saber o que as pessoas, o que se espera daquele lugar. Por isso que também é importante para a obstetriz conhecer os protocolos da instituição que ela estiver trabalhando, porque isso vai mudar de acordo da própria lógica do trabalho. Então, o que vai, se eu estiver numa instituição que tem um protocolo estabelecido, o que eu preciso seguir, o que eu não preciso, o que está acima, o que está abaixo. Então, acho que entender o que seria esperado daquele profissional naquele lugar. E conversar mesmo, e falar, olha, eu estou aqui, como que a gente pode pensar essa estratégia junto, para melhoria, qual que é o objetivo desse trabalho, né? E daí, pensando nessa articulação com as diferentes profissões, eu acho que é reconhecer o saber, né, o que aquela pessoa está trazendo, né? Então, por exemplo, ali no caso, uma psicóloga, uma assistente social, o que elas traziam? Qual que era a visão delas para aquele caso? E eu acho que o meu papel ali muito era dessa mediação, né? Porque não era substituir nunca um profissional pelo outro, mas de mediar o que eles estavam buscando. Então, o trabalho em equipe, que eu acho que é um pouco... Às vezes, num CPN, numa sala de partos, a gente acaba tendo um trabalho muito individual, né? Mas acho que é fortalecer, assim, o que você acha disso? Como que foi aquilo? Como foi essa experiência? Como que foi aquilo outro? Fortalecer esses espaços do coletivo, né? Do trabalho em equipe. Não sei se eu respondi. Respondi? Não, eu acho que respondeu. E acho que isso também tem a ver com essa coisa de profissionais não médicos, e que está fora, por exemplo, da institucionalidade hospitalar, talvez, assim, essa forma como as relações se desenvolvem. Então, que daí era isso, a gente estava olhando para uma mesma, eu falo, né, no caso a mulher, a gestante, ela é a mesma, então ela não está, a pessoa que a gente está atendendo ali, a família, por exemplo. Então, o que você, do que você contribui para essa família, para essa pessoa? E daí trazer isso para pensar, por exemplo, estratégias de fortalecimento naquele caso. Acho que é trazer isso, assim, de pensar esses diversos olhares. Quer perguntar? Só uma pergunta, se você poderia, se você quiser, Mari, contar um pouco mais da sua pesquisa de mestrado e doutorado. Então, o mestrado eu fiz aqui na IASH, né, e daí eu fui estudar justamente essa articulação da política nacional de atenção integral à saúde da mulher no município de Corumbataí. Então, eu quis voltar para o meu município, porque era um lugar que eu conhecia muito, eu sou usuária do SUS, lá fui usuária a minha vida inteira, então desde que o SUS surgiu, né, lá na cidade, eu sempre era usuária, então conhecia também bem essa estrutura, essa dinâmica. Então era um lugar que eu teria bastante familiaridade para entender todo esse contexto. E fiz entrevista então com os profissionais para entender então o que eles falavam, o que eles faziam e como que era a política, né? Então foi essa parte do diálogo, né? De como que acontecia. E no doutorado foi lá na Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP, né, ali nas clínicas, e eu estudei a lei da cesárea. Então eu estudei como que foram a comunicação da lei da cesárea, os sentidos produzidos pelo jornal. Então eu peguei o jornal da Folha de São Paulo e todas as matérias, os artigos, as colunas produzidas sobre a lei da cesárea e como que era, o que foi dito, né, quais foram os sentidos produzidos.
E também fiz entrevista com os profissionais de saúde, né? Então, obstetrizes, enfermeiras obstétricas e médicas, ginecologistas, que faziam assistência ao parto naquele período, né? Desde 2019 até, no caso, foi 2021. Em diferentes hospitais do estado de São Paulo, para ver também como que a lei acontecia no cotidiano naquele momento. E só um spoiler que não é spoiler, né? Mas o jornal produziu também, reverberou muitas fake news, né? Muitas informações falsas sobre a questão da saúde, né? Então daí foi isso, o doutorado. Não sei se... Curiosidades? Que conselho você dá pra gente? Ai, não, o conselho é muito forte. Que dica você dá pra gente? Ai, eu acho que é sempre... Jornal da minha cidade. Vamos lá, fazer um com todo mundo. Ai, não sei, eu acho que é sempre lembrar o porquê que... É que eu não quero parecer muito, assim, uma coisa muito romântica, né? Mas, assim, de lembrar o que motiva o trabalho, assim, de lembrar que às vezes, eu já chorei muito em escada do hospital, tá, gente? Tipo, de presenciar muitas coisas das quais eu não concordo, muitas violências, e daí chorar num cantinho, assim, e falar, ai, por que eu tô fazendo aqui? Eu não quero, o hospital é muito ruim, é muita violência, muita coisa, realmente é difícil, não é fácil estar nesses lugares, assim, de ver, né, práticas complicadas, enfim. Mas eu acho que o que me motivava era isso, que eu sabia que eu ia fazer diferença na vida daquelas pessoas que eu estivesse atendendo. Então, assim, respirava fundo, lembrava e falava, não, amanhã vai ser um novo dia e vou oferecer o meu melhor. Então, assim, eu tenho isso muito claro, assim, quando eu entro para trabalhar, o meu trabalho, de não levar, porque assim, tem dia que é difícil acordar, ir para o plantão, passar uma noite no plantão, e você está passando por várias questões né, na vida pessoal, feriado que você tem que trabalhar, né, Natal que você está lá dando plantão, mas assim, lembrar que eu tô lá, entrei no hospital, tô oferecendo assistência, é ali que eu tenho que estar. Então, não levar essas coisas pro profissional, sabe? Deixar entrar e estar trabalhando e ter essa certeza de que está oferecendo uma boa assistência, sabe? E que você... eu acho que é isso, assim, de separar nesse sentido, sabe? Porque às vezes a gente vê, e daí vê muito profissional que está passando por, enfim... N questões e que daí acaba de uma forma ou de outra descontando, tendo uma relação e sendo, praticando violência, sendo grosso com o usuário, a usuária que está lá. Então, acho que é lembrar disso, assim, sempre. Quando eu estiver trabalhando, eu estou lá, eu estou com a mulher, eu estou oferecendo uma melhor assistência dentro do cenário possível. Não sei, eu acho que não tem, eu lembro sempre muito disso, assim, que era uma coisa que me motivava para falar, não, eu tô aqui, então vou trabalhar e vou fazer o meu melhor, sabe? Porque realmente o cenário às vezes não é simples, não é fácil estar em campo, então acho que é um pouco disso, assim. E como tá para você agora estar na formação de novas obstetrizes? É recente, né? É muito recente, Oi? Faz um mês e um dia. Um mês e um dia. É muito emocionante e, ao mesmo tempo, parece que eu estar nesse lugar é mais... não é mais fácil a palavra, mas assim, quando eu estava, obstetriz no plantão, eu acho que eu tinha... Eu não sei, eu pensava em outras coisas, assim, eu estar como docente, né, daí, por exemplo, estar no plantão como docente, eu tô levando, parece, de uma maneira mais leve, não sei dizer, assim, não sei qual palavra que eu poderia utilizar nesse momento, mas, assim, parece que eu tô no lugar certo. E eu tento trazer, assim, uma reflexão
no sentido, olha, o contexto é esse, o cenário é esse, a gente está aqui. O que a gente pode fazer de diferente, o que a gente não consegue negociar, o que a gente consegue negociar e o que vocês não devem fazer nunca, né, de prática, então nunca faça isso, mas ao mesmo tempo o que a gente está fazendo aqui que dá para fazer diferente de outra forma, né? Eu acho que de trazer sempre esses contextos, porque eu acho que é isso, a gente está... É difícil estar em campo, estar num campo que a gente não consegue fazer 100% do que a gente acredita. Mas eu lembro que quando eu estava em campo, eu não conseguia fazer 100% aquilo que eu acreditava, mas eu fiz de outra forma. Então, às vezes as meninas falam muito, acho que vocês que já estão para se formar também pensam isso. Mas eu queria fazer diferente. Eu falei, mas você vai fazer diferente, quando você puder, quando você tiver mais liberdade, né? Eu acho que é fortalecer isso, que dá para fazer diferente, e o que a gente tem, o que a gente estudou, tudo que a gente viu na formação desses 4 anos, 5 anos, vai dar subsídio, vai te dar força para fazer diferente. No estágio não é tão possível, a gente tenta negociar, mas a gente vive, né, é o que é possível, a gente faz a diferença aqui, mas vocês vão conseguir fazer mais para frente, sabe? Eu acho que é isso, sim. E você, o que você acha de estar aqui na formação? Para mim, assim, isso que a Mari falou, a sensação que eu estou no lugar certo, sabe? Eu acho muito fantástico, assim. E para mim é muito forte essa coisa, né? O que uma obstetriz precisa ter, o que é sabe? E é muito bonito ver isso, assim, as meninas passam comigo. É muito legal ver as alunas se descobrindo nesse lugar também. Muito bom. E a gente está, assim, também... É louco, porque não parece que passou tanto tempo, né, Beth? É muito interessante. Então, eu ia falar que uma das vantagens de ficar mais velha é ter o tempo suficiente para ver vocês, né? Quando vocês entraram e agora. Então, assim, é impagável o brilho do seu olho na fotografia da divulgação daqui. Eu falei, como a Mari está feliz, como eu conheço bem a Mari, eu sei que ela está feliz de verdade, né? E isso não tem coisa melhor do que você estar feliz com a profissão que você abraçou, né? Que é a obstetrícia, que é a docência, porque aquela formação fez sentido, né? E quando a gente olha, claro, porque isso é de todo mundo, que nem você fala, não sei por que eu estou mais cedo. Porque você também está mais madura, né? Porque passou todo esse tempo. Então, às vezes, a gente também quer chegar no fim sem ter passado pelo começo e pelo meio, né? Não tem muito jeito, né, gente? Tem que viver o processo, né? E vocês são de turmas que viveram processos muito difíceis aqui. Não que os que vocês estão vivendo agora sejam fáceis, vamos combinar também que tem lá os desafios, mas nada comparado, né, ao desespero que vocês, que a gente viveu lá atrás, né? Então, acho que é muito bom poder formar, para mim, assim, eu acho que vocês estão contando, é muito bom poder formar obstetrizes dentro do modelo que a gente acredita também. E esse modelo, ele tem esse outro olhar para o cuidado, né? Que é esse cuidado implicado socialmente, culturalmente, né? Integral, humano, de interação, de escuta, né? Então, eu acho que vocês estão praticando, que vocês aprenderam ensinando outras pessoas. É muito legal, porque é uma herança, né? Eu gosto de pensar a obstetrícia como uma herança. Quer dizer, pessoas vieram antes de nós, né? Antes até do curso de obstetrícia da USP, existiam obstetrizes, né? No curso do passado da USP, em outros lugares, existiram parteiras. Quer dizer, a gente, na verdade, quase que... nós somos, vamos dizer assim, herdeiras de um sonho imaterial de quem veio antes da gente, né? E quando eu vejo vocês, assim, com o olho brilhando, trabalhando, as alunas envolvidas, eu falo, puxa, a gente conseguiu, né? Nós estamos honrando essa herança e passando para as outras gerações, né? E isso é muito legal para a vida das mulheres, né? Eu acho que é... E eu assim, particularmente, eu estou muito feliz com o grupo que a gente está criando e formando aqui também, sabe? Sim. Para mim não tem maior alegria quando eu vejo que vai ter reunião de Jovens em Movimento e eu não necessariamente preciso estar lá, sabe? Então, assim, eu sei, eu quero estar também, não tem batido horário, mas eu sei, assim, a coisa anda sem você, né? Porque, assim, a gente morre, mas a história continua, né?
Então a gente precisa de pessoas também carregando essa herança, que ela não é só um peso, né? Ela também é uma possibilidade. Quando eu vejo a Glaucia, como a Glaucia acolheu uma mulher que perdeu um bebê, quando eu vejo a Mari, como ela pode receber um bebê que está chegando ao mundo, né? É disso que se trata, né? Então, é algo muito importante, né? Não é qualquer coisa, porque aquela criança que chegou é uma vida, né? A gente está discutindo como é que a gente trata a vida, né? E nós somos mulheres engajadas em tratar a vida de uma forma amorosa, cuidadosa, com direitos. Então, acho que fazer tudo isso que a gente vem fazendo aqui é muito importante. Por mais que tenhamos percalços, né? Mas é muito... E vai ter também a vida inteira, viu, gente? Desculpa, mas assim, sempre vai ter uma coisinha ou outra. Tem muita, uma coisa assim, se acompanhar o parto, e daí depois você vê a criança crescendo, assim, é muito legal. E daí até hoje, muitas mulheres que eu acompanhei nos primeiros partos, lá em São Carlos ainda, elas lembram e elas escrevem, elas falam, então é muito gostoso, assim, e daí você vê que é de ter oferecido um cuidado de qualidade, assim, é muito bom, é muito gratificante, muito legal. Teve algum atendimento desse que você fez que te marcou, tipo, muito? Você fez uma pergunta que estava na minha cabeça. Desses atendimentos? São vários momentos, né? Eu lembro com muito, por exemplo, um dos primeiros partos que eu acompanhei na banqueta, por exemplo, que daí, assim, acompanhar ali, e daí, porque eu só tinha acompanhado no estágio, eu só tinha acompanhado o parto na posição de litotomia, porque era o que era possível naquele momento, né? E daí, assim, a hora que eu vi a banqueta, eu falei, nossa, tá aqui, e como que eu vou fazer, né? Acompanhar, tal. Então, eu lembro muito disso, assim. E agora, por exemplo, lá no estágio, a gente já está acompanhando, por exemplo, nessa semana agora que passou, a gente teve 3 partos na banqueta no mesmo dia. Então, assim, eu falei, olha que legal, né? Uma coisa que quando eu era estudante, era o tradicional, aquela coisa com um monte de campo, que tinha que se paramentar e chegava assim na sala. Hoje a gente conseguiu já, num lugar que ainda não é, né, uma coisa assim super tranquila no sentido de você ter tanta liberdade, você ter acompanhado 3 partos na banqueta, né? Então é bem legal de ver isso, assim. Mas eu acho que daí são vários momentos, assim, que eu lembro. Eu já tive uma situação que eu tive que dar uma comunicação de uma perda fetal. Foi muito difícil. Mas daí eu lembro, assim, de pensar assim, eu preciso ser clara, preciso ser honesta, preciso saber falar, assim, acolher essa família. E, assim, eu nunca tinha tido, naquele momento, eu nunca tinha tido uma coisa assim tão intensa. Eu, sabe, respira, vai lá e dá essa notícia. Então eu lembro disso, assim, de que foi muito difícil. Às vezes, assim, de confiar em alguns momentos, por exemplo, de falar assim, nossa, como que é? O parto está acontecendo, né? O trabalho de parto e ter essa confiança de que está tudo bem. Daí eu falava, não, o que eu preciso saber? Não, o bebê está bem, mãe está bem. Sabe, de pôr de novo o pé no chão, de falar, não, é isso. Porque às vezes a gente fica também presa, às vezes numa lógica de achar que por exemplo, no hospital, a minha formação, minha experiência é basicamente hospital. Não tenho tanta experiência, não tenho experiência em parto domiciliar, que daí é outro cenário. Então, por exemplo, eu vi muito parto, uma assistência com ocitocina, uma assistência intervencionista, né? Então, quando eu pude, falar, não vai, não precisa pôr ocitocina, de ficar assim insegura. Falar, nossa, mas será que... Daí eu falei, não, pera, vamos avaliar. Bebê, a contração está assim, a mulher está assado, o bebê está bem, olhar todos esses parâmetros. Não, está tudo bem. Então, fica firme e vai, e segue, confia. Porque é difícil, né, num cenário que tem tanta intervenção, que tem muito profissional que acha que seu bebê só nasce por ocitocina, e não. Então, acho que é esses momentos, assim, de lembrar e falar, não, vai dar tudo bem, assim, né.
Então, acho que foram alguns momentos nesse sentido, assim, de deixar a mulher fazer alguma coisa. Então, eu lembro que tinha uma gestante, ela estava assim, ela estava se segurando, assim. Um dia eu cheguei e falei, solta a voz, faz, sei lá, foi o que me veio no momento. E depois, daí foi tudo bem, aconteceu. Depois ela falou que ela era cantora. E que daí, naquele momento, foi super importante eu ter falado para ela soltar a voz, sabe? E daí eu falei, olha, e eu não sabia, fui saber depois, né? Então, assim... E ela até hoje se comunica com você, ela é famosinha. Enfim, daí é isso, assim, de ser marcante. Que aí, sabe assim, de estar atenta para a mulher naquele momento mesmo. Porque eu vi que ela estava presa em numa coisa assim, então foi meio que de ter essa sensibilidade, de reconhecer, de identificar que ela estava precisando de alguma coisa. Naquele momento, enfim, foi uma, né, de soltar um pouco essa coisa aqui, de soltar a voz, de liberar. E acho que é reconhecer esses sinais, que não é místico, não é nada assim, é de acompanhar. Então, às vezes eu falo que até agora no estágio, assim, pegar bebê é fácil, um parto que o bebê sai, que, sabe, que chega nascendo, você segurar, porque você não tem que fazer nada, então você põe ali a mão, não deixa o bebê cair no chão e pega. Mas você acompanhar um trabalho de parto e reconhecer essas sutilezas, de saber como que tá esse trabalho de parto para aquela mulher, para aquela pessoa naquele momento, sabe? Às vezes um acompanhante que precisa de uma conversa, de um reconhecimento daquela dor, ou então é tanta insegurança no momento que às vezes você vir explicar, olha, tá acontecendo isso, vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Às vezes dá sabe? Eu acho que é isso que me marca bastante. Mas você só pode perceber porque estava muito implicada, né? Tá no presente. Porque sim. presente, porque é isso, né? Essa sensibilidade não brota, ela surge do encontro. Isso, exatamente. Se você não estiver presente, você não percebe. Gente, super obrigada pela presença. Vamos trazer mais colegas para falar. Já trouxemos a Glauce, a Bi, a Mari. Vamos ver quem será a próxima pessoa que vem aí para conversar. Né? Acho que é a Roselane, né? Ai, obrigada, gente, de vocês ficarem aqui até agora.